Excelente tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast patrocinado pelo Instituto Spinelli Cabral. E eu, mais uma vez, estou recebendo o nosso amigo aqui, queridíssimo Dr. Sérgio Cabral. Boa tarde, doutor Sérgio, mais uma vez aqui para a gente falar sobre temas super importantes aqui para as mulheres, né, trazendo todo o seu conhecimento e abordagem. E hoje a gente vai falar sobre síndrome dos ovários policísticos. E nada melhor do que o famoso Dr. Sop aqui para trazer para a gente tudo que ele sabe, né? Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Prazer imenso. Vamos beneficiar as mulheres com SOP, com síndrome dos ovários policísticos, com notícias, com informações que venham a contribuir para que essas mulheres elas possam, Renan, no seu dia a dia, entender melhor essa síndrome tão negligenciada. Milhões de mulheres em todo o mundo e tratadas até hoje com anticoncepcionais. Como se os anticoncepcionais, fazendo um tratamento puramente estético, pudesse realmente tratar de fato esse grande problema, que pode levar a mulher não somente à dificuldade para engravidar, mas também a complicações terríveis em sua vida, como diabetes, doenças cardiovasculares e complicações na gravidez. Isso tudo pode ser evitado. Ou seja, a complicação na SOP hoje pode ser evitada. Basta apenas diagnosticar precocemente e tratar o mais rápido possível para que essa mulher ela consiga qualidade de vida e evite complicações em sua vida. Maravilha, doutor Sérgio. E eu já quero começar fazendo uma pergunta que eu escuto muito. A minha esposa ela tem SOP e é a mesma coisa, síndrome dos ovários policísticos e ovários policísticos? Bem, o fato da mulher ter apenas ovário policístico, não garante que essa mulher ela tenha síndrome dos ovários policísticos. Vou ser mais explícito, vou ser mais claro. Para você ter um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, você tem que ter pelo menos dois fatores importantes. Por exemplo, ovário policístico e atraso menstrual, ou ovário policístico e acne em excesso, pelos em excesso. Ovário policístico, com um desses dois, você consegue dizer se a mulher tem síndrome dos ovários policísticos, de fato. Por exemplo, a mulher ela pode nem ter ovários policísticos, pode ter ovários normais e mesmo assim ter a síndrome dos ovários policísticos. Além disso, o fato de a mulher ter ovário policístico nem ao menos garante que aqueles ovários que estão sendo vistos ali estão realmente anormais. Você sabia, Renan? Poxa. Por exemplo, o ultrassom ele é um método que pode errar. Pode errar porque o médico que realizou o exame ele não está capacitado para isso, pode ser que não tenha experiência e pode ser simplesmente que ele tenha errado. Não somente pela sua inexperiência, mas também pelo próprio exame, pelo próprio aparelho de ultrassom que pode errar. Então, hoje, não há mais uma necessidade de sempre se achar ovários policísticos a ultrassom para se ter a síndrome dos ovários policísticos. Isso não há mais essa necessidade. Por exemplo, a mulher ela pode ter pelos em excesso, levando essa mulher a uma qualidade de vida péssima, autoestima lá embaixo, associado à irregularidade menstrual, sem menstruar. Já é o suficiente para mostrar que essa mulher tem síndrome dos ovários policísticos. É claro que a gente utiliza também alguns exames para afastar outras doenças que possam provocar, por exemplo, atrasos na menstruação, que possam, por exemplo, provocar pelos em excesso, acne em excesso. Existem outras doenças que podem provocar isso e, por isso, podem ser confundidas com síndrome dos ovários policísticos. Mas essa questão de você dizer, olha, eu vi no ultrassom que você tem ovários policísticos. Primeiro você tem que saber, está certo o diagnóstico? O médico ele pode estar dizendo ali no ultrassom que o ovário é policístico, mas não é, porque obedece a alguns critérios para realmente ser aquele ovário policístico condizente com a síndrome. Pode ser que esteja errado aquilo dali. E, além disso, pode ser que a mulher ela só tenha aquele diagnóstico, diagnóstico apenas de ovário policístico. A mulher ela menstrua regularmente, a mulher não tem qualquer problema de acne, não tem qualquer problema de pelos em excesso, não tem infertilidade. Portanto, ela não tem síndrome dos ovários policísticos. Maravilha, doutor Sérgio. E uma pergunta que eu percebi, né, acompanhando ali um pouco o seu Instagram, é que muitas mulheres perguntam sobre dor na relação sexual, né? Se tem a ver com a SOP, tem a ver com a síndrome dos ovários policísticos. Algumas mulheres perguntam se dor
na relação, ou dor ao menstruar, ou dor fora da menstruação, também é um sintoma de síndrome dos ovários policísticos. Não é sintoma de ovário policístico. Inclusive, esse sintoma, por a mulher não menstruar, grande parte das vezes, a maioria das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, a maioria delas se queixa de atrasos menstruais. Então, se a mulher se queixa de dor na menstruação, é pouco provável que esteja relacionada essa dor à síndrome dos ovários policísticos. E dor na mulher com síndrome dos ovários policísticos não é um sintoma típico da mulher com síndrome dos ovários policísticos. É um sintoma mais típico de endometriose, por exemplo. Então, se uma mulher tem dor quando menstrua, dor na relação sexual, dor fora do período menstrual, o médico ele deve pesquisar outra doença, tá? E não direcionar para um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, porque dor não é um sintoma de mulher com síndrome dos ovários policísticos. O médico ele deve obrigatoriamente pesquisar outra causa, por exemplo, mais frequentemente a endometriose. E um quadro muito comum de quem tem a síndrome dos ovários policísticos está relacionado a essa variação menstrual. É muito comum isso acontecer, eu não digo nem comum, doutor Sérgio, mas eu falo assim, a disparidade da menstruação. Um mês ela menstrua em 30 dias, no outro mês ela menstrua com 90 dias, ela leva para poder... Isso, a irregularidade menstrual é um sintoma muito comum na mulher com síndrome dos ovários policísticos, muito comum, tá? Então, a irregularidade menstrual ela pode se manifestar de diversas formas. Ela pode se manifestar, por exemplo, uma menstruação que atrase mais de 35 dias na mulher adulta ou mais de 45 dias na adolescente. Então, esse é um atraso menstrual leve. Mas algumas mulheres com SOP podem apresentar atrasos menstruais mais importantes. Por exemplo, atrasos menstruais com mais de 3 meses, 4 meses, 5 meses. E há aquelas mulheres que nem ao menos menstruam. Só menstruam com o uso de anticoncepcional. Que eu chamo a atenção aqui, anticoncepcional nenhum provoca menstruação em mulher nenhuma. Eu sei que muita gente está me escutando aí agora e está achando estranho eu dizer isso. Ora, meu médico falou para mim que eu só menstruo com anticoncepcional, porque eu tenho um SOP. Então, portanto, obrigatoriamente eu tenho que utilizar anticoncepcional para menstruar. Mas anticoncepcional nenhum provoca a menstruação. A menstruação, ela decorre de um funcionamento normal do ovário. Quando você usa anticoncepcional, o ovário ele é bloqueado, ele não funciona. Tanto é verdade que não funciona que a mulher não engravida. Essa é a forma através da qual o anticoncepcional evita gravidez nas mulheres. Então, se a mulher utiliza anticoncepcional, o seu ovário não está funcionando, logo, a menstruação que decorre do funcionamento normal do ovário não está existindo. Portanto, aquela menstruação que ocorre, ela decorre devido à baixa da taxa do medicamento hormonal do anticoncepcional. Ou seja, o anticoncepcional a mulher toma todos os dias, quando dá aquela pausa de 4 dias ou de 7 dias, há uma baixa do nível do hormônio, que não é o hormônio, é o medicamento hormonal do anticoncepcional, e, consequentemente, ocorre uma descamação no interior do útero da mulher e a mulher sangra, semelhante a uma menstruação, mas não é uma menstruação. Então, sim, a mulher na SOP ela pode manifestar diversas formas de irregularidade menstrual. É necessário fazer algum tipo de cirurgia ou pode ser que venha a ser necessário no meio de um tratamento para quem tem síndrome dos ovários policísticos? Ora, algumas mulheres perguntam se a cirurgia resolveria o caso delas na síndrome dos ovários policísticos. Pois sofrem tanto que dizem e perguntam para mim, doutor, não seria melhor eu retirar os ovários para resolver os meus problemas? Porque eu resolveria, porque eu não aguento mais isso. Primeiro, elas não aguentam mais porque foram tratadas erradamente durante muito tempo em sua vida. Muito bom. Quando elas começam a receber um tratamento correto, a sua vida melhora. É como após uma tempestade, o céu abrisse, o sol aparecesse, os passarinhos começassem a cantar. Naqueles filmes, né, de Hollywood que ocorrem assim. É mais ou menos isso que ocorre. A mulher passa há muito tempo da sua vida recebendo um tratamento equivocado, um tratamento que não devolveu a qualidade de vida para essa mulher. Muito pelo contrário, um tratamento ineficaz que levou essa mulher, por exemplo, ao aparecimento de um diabetes, que levou essa mulher, por exemplo, à perda de diversas gravidezes,
porque ela nunca teve realmente a sua vida, os seus hormônios, o seu metabolismo controlado antes de engravidar. Engravidou de qualquer forma, engravidou porque usou o medicamento para ovular e, como estava completamente desequilibrada do ponto de vista hormonal e metabólico, abortou, desenvolveu uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão na gravidez, desenvolveu um diabetes. Essa mulher foi parar numa UTI, o seu bebê nasceu prematuro e foi parar numa UTI. Tudo porque estava utilizando o anticoncepcional durante muito tempo, parou, não engravidou, o médico prescreveu um indutor da ovulação e não se corrigiu antes disso, de prescrever o medicamento para essa paciente ovular, não se corrigiu antes o peso dessa paciente, o percentual de gordura, não diminuiu a insulina alta, não desinflamou essa mulher, não cuidou da sua desbiose intestinal. Consequentemente, essa mulher entrou numa gravidez totalmente desequilibrada do ponto de vista metabólico, do ponto de vista dos hormônios, e logo em seguida, infelizmente, abortou. Mas isso tudo pode ser prevenido através de um tratamento correto antes dessa mulher pensar em engravidar. E então, isso aqui já me leva a uma pergunta que uma seguidora fez aqui, que eu acho que até é pertinente ao que você está falando, que ela perguntou assim: doutor, o médico falou, meu médico falou que eu não posso engravidar porque tenho a SOP, porque ele disse que eu sou infértil e isso pode me prejudicar. Quanto que é verdade nisso aqui? Ela me parece num tom um pouco desesperada, né, por essa vontade de ser mãe. O quanto que isso é verdade aqui, doutor Sérgio? O quanto que a gente pode levar isso adiante? De fato, a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, se nunca for tratada, e tratada não é o uso de anticoncepcional, porque eu não vi nenhum anticoncepcional facilitar a gravidez de ninguém. O anticoncepcional ele foi criado para evitar a gravidez. Então, se a mulher com SOP ela não é tratada devidamente na raiz do seu problema, de fato, a mulher com SOP tem maior dificuldade para engravidar. Mas o fato da mulher com SOP ter a síndrome dos ovários policísticos não quer dizer um carimbo, não quer dizer que essa mulher está condenada à infertilidade, está condenada a não ter mais filhos. De vez por outra, eu recebo no meu consultório mulheres se queixando disso, chegando apavoradas. Por quê? Porque passaram em outros colegas médicos e todos disseram que ela não engravidaria, ou que ela teria extrema dificuldade para engravidar, ou que seria obrigatório passar por técnicas de reprodução assistida, uma FIV, para poder engravidar. Isso, no tratamento atual da SOP, não mais é verdade. A grande maioria das mulheres com síndrome dos ovários policísticos que querem engravidar, poderão engravidar espontaneamente, ovulando espontaneamente, engravidando espontaneamente, sem qualquer uso de medicamento para ovular, sem qualquer técnica de reprodução assistida, desde que essa mulher ela seja corretamente tratada. E repito, mais uma vez, o tratamento com anticoncepcional traz apenas um tratamento estético de melhora na pele, diminuindo a oleosidade, diminuindo a acne, diminuindo a perda de cabelo em algumas situações, diminuindo o excesso de pelo em algumas situações, mas não trata o grande problema da mulher com síndrome dos ovários policísticos, que é a resistência à insulina, que é a resistência do seu corpo a um hormônio chamado insulina. Logo, esse hormônio vai aumentando e provoca infertilidade na mulher, provoca diabetes, complicações na gravidez como abortamento, dentre outras complicações na vida dessa mulher. E qual seria a primeira coisa que o senhor faria, supondo que uma paciente chega para o senhor agora, ela está exatamente assim, querendo engravidar, mas está com as taxas todas desreguladas, ela não tem uma vida extremamente ativa, e aí a gente fala de exercício físico, falamos de nutrição, falamos de um contexto mais generalizado, costuma estar sempre consumindo industrializados. Pelo que eu entendi do que você falou, do preparar o terreno para receber esse ovário fértil, né, no caso em relação à FIV, seria por onde o senhor iniciaria esse tratamento com essa paciente, doutor? Não engravide. Para a mulher com SOP que está tentando engravidar, eu diria isso no consultório. Vou repetir. A primeira coisa que eu digo para a mulher com SOP em desequilíbrio, aquela mulher que está acima do peso, aquela mulher que não menstrua, aquela mulher com muita acne, excesso de pelos, com dificuldade para engravidar, que precisa de tratamento, a primeira coisa que eu digo para essa mulher que está tentando engravidar, eu digo, não engravide agora.
Agora nós vamos cuidar do seu terreno biológico. Agora nós vamos cuidar do grande berço, que é o seu corpo, que é o seu útero. Agora vamos cuidar do seu corpo, para que você tenha condições, primeiro, de engravidar espontaneamente. Segundo, se não engravidar espontaneamente, que o seu corpo ele reaja muito bem a qualquer medicamento e, consequentemente, facilite a ocorrência de ovulação. E tratar para, se você vier a necessitar de uma técnica de reprodução assistida, uma FIV, essa técnica ela seja exitosa. Porque não quer dizer que, se você utilizar um medicamento para ovular, você vai ovular. Não quer dizer que, se você passar por uma técnica de reprodução assistida, uma FIV, vai dar certo. Os óvulos fecundados, eles vão vingar, eles vão crescer. Não quer dizer isso. Mas, se você fizer um tratamento correto, realmente o que a gente vê na prática, e que a maioria dos estudos mostram, é que, se você fizer um tratamento correto de controle da resistência à insulina, tratar a resistência à insulina, melhorar o estilo de vida dessa paciente, exercício físico correto para essa paciente, dieta correta para essa paciente, sono adequado para essa paciente, gerenciamento do estresse correto para essa paciente e, se necessário, medicamentos e suplementos que venham a controlar a resistência à insulina, grande parte dessas mulheres engravidará corretamente, engravidará de uma forma bem mais fácil e segura e, consequentemente, atingirá o seu grande sonho, que é a vinda de um bebê, a vinda do seu filho. Eu não sei se eu estou entendendo correto, doutor Sérgio, mas pelo que o senhor está me dizendo, há a possibilidade de mudar radicalmente a vida dessa mulher, a perspectiva de uma gravidez de forma natural, só mudando esses 3 pontos principais dos quais a gente já foi projetado para isso enquanto ser humano. Muitas mulheres desejando uma gravidez, muitas mulheres com SOP desejando gravidez, elas estranham quando falamos isso no consultório. Olha, eu vou pedir 6 meses, 3 a 6 meses para você, para eu te tratar a tua SOP, para que você possa ter mais chance de, primeiro, engravidar espontaneamente, sem necessidade de nenhum medicamento, porque tem as suas consequências o uso desses medicamentos também. Me dê 3 a 6 meses, não engravide agora. Eu sei que você está ansiosa por engravidar agora, louca para ter esse teu filho, mas não engravide agora. Por quê? Porque, se você engravidar agora, do jeito que você está, insulina alta, uma inflamação crônica, um excesso de radicais livres, ou seja, extremamente inflamada, um desequilíbrio hormonal evidente, um desequilíbrio metabólico evidente, às vezes glicose elevada, colesterol extremamente elevado e oxidado, tudo isso pode repercutir em maior chance de abortamento, de complicações na gravidez. E até mesmo dificultar você engravidar espontaneamente. E até mesmo fazer com que você não consiga ovular, mesmo com medicamentos, ou não consiga engravidar, mesmo passando por técnicas de reprodução assistida. É preciso tratar a SOP na sua raiz. E isso é possível, e não é difícil. Nós temos que divulgar cada vez mais essas novas técnicas de tratamento para as mulheres com síndrome dos ovários policísticos e, principalmente, para os médicos que tratarão essas mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Porque isso é possível hoje. Então, eu digo exatamente isso, Renan. Primeira coisa é evitar que uma mulher com SOP engravide de qualquer jeito, a qualquer momento, naquele momento que ela quiser. Não, naquele momento em que ela pode engravidar, em que ela deve engravidar. Aquele momento no qual ela deve engravidar, o mais seguro possível para ela e para o seu bebê. Isso é possível. Para isso, há uma necessidade de equilibrar essa mulher, restabelecer o seu percentual de gordura correto, melhorar os seus níveis de insulina, diminuir seus níveis de insulina, diminuir o excesso de radicais livres dessa mulher, tratar esse intestino. Muita gente desconhece, mas tratar o intestino hoje melhora a fertilidade da mulher. Tratar a desbiose intestinal faz com que haja uma produção de bactérias que vêm a interferir em hormônios essenciais à reprodução feminina. Então, hoje, um dos pontos mais fortes da SOP, que grande parte dos médicos desconhece, é: mulher com SOP que quer engravidar, trate muito bem do seu intestino, melhorará a sua fertilidade. Olha que coisa incrível, doutor Sérgio. Eu vou fazer 2 perguntas que têm muito a ver com a minha esposa, pelo que ela passou, e talvez a gente nunca tenha olhado para isso, e nenhum médico
tenha trazido essa informação para ela, e eu não sei se tem a ver, mas ela sofreu pré-eclâmpsia nas 3 gravidez. Né? Temos 3 filhos, graças a Deus, mas ela sofreu pré-eclâmpsia no nosso filho mais novo, ela teve que até ser internada. Tem relação? Pode ter relação, não vou dizer que afirmar, fazer essa pergunta tão direta, mas pode ter relação com a síndrome dos ovários policísticos? Sim, a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gravidez, né? A pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para a eclâmpsia, que é um estado mais grave e repercutir até mesmo em morte da gestante e morte do bebê. O que acontece, Renan, é que a pré-eclâmpsia ou outros tipos de hipertensão na gravidez, ela decorre muitas vezes de uma SOP não controlada. É exatamente aquela mulher com SOP que usou anticoncepcional a vida toda para tratar a SOP, não tratou, piorou a resistência à insulina. Por quê? Porque alguns anticoncepcionais, mais do que outros, podem piorar a resistência à insulina. Isso mesmo. Enquanto que o anticoncepcional está melhorando a pele, até melhorando a acne, o excesso de pelos que algumas mulheres se queixam, a queda de cabelo que algumas mulheres se queixam, o anticoncepcional pode melhorar isso. Alguns deles podem piorar a resistência à insulina, levando ao aumento da insulina e, consequentemente, aumentando a ocorrência de complicações. Uma das complicações de uma SOP não controlada, não equilibrada antes da mulher engravidar, é exatamente essa, a pré-eclâmpsia. Outras são diabetes gestacional. Outra, trabalho de parto prematuro, a sua esposa também teve, né? Pois é, trabalho de parto prematuro também ocorre também muito decorrente da paciente com síndrome dos ovários policísticos, tá? E dentre outras complicações. Eu chamo a atenção, inclusive, para complicações no bebê. A mulher com SOP, com síndrome dos ovários policísticos, em desequilíbrio hormonal e metabólico, que engravida, muito acima do peso, com resistência à insulina não controlada, tem uma maior chance, maior risco de ter filhos com autismo. Inclusive, a própria mulher com SOP, com síndrome dos ovários policísticos, tem maior chance de ser uma autista hoje. Muitas mulheres com SOP não sabem que são autistas e são autistas. Um grau leve, porque não foi diagnosticado durante a infância, não foi diagnosticado durante a adolescência, mas quando chega à vida adulta, começa a apresentar características de dificuldade de socialização, isolamento, da dificuldade na comunicação, mas principalmente de relacionamentos. Isso, diante de uma avaliação de psicólogo, psiquiatra e neurologista, se chega a um diagnóstico de um transtorno do espectro autista, de autismo, causado exatamente pela SOP. Porque quem tem SOP tem hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônios androgênios, como a testosterona. Isso é comum também em quem tem autismo. Quem tem SOP tem deficiência da progesterona, o que é comum também em quem tem autismo. E quem tem SOP tem deficiência da atuação da ocitocina no corpo. E também nós vemos isso em quem tem autismo. E aí, estudos já mostram a associação de SOP com autismo. Entretanto, isso tudo pode ser evitado. Quanto mais você faz um tratamento, quanto mais você equilibra essa mulher antes de engravidar, a chance de ter um feto com autismo, um bebê com autismo, diminui bastante, chega até a anular. Então é importante tratar antes a mulher com SOP. E tratar, principalmente a mulher com SOP que quer engravidar, não é usar anticoncepcional. Porque quem acha que o anticoncepcional vai ajudar a mulher a engravidar? Tem gente que sim. Tem colegas médicos que prescrevem para a mulher com SOP que quer engravidar, prescrevem anticoncepcionais, porque acham que diminuindo aqueles hormônios androgênios, que o anticoncepcional bloqueia o ovário. Quando bloqueia o ovário, a mulher não produz testosterona em excesso, baixa a testosterona e, consequentemente, muitos médicos acham que isso já é o suficiente para a mulher engravidar. Algumas raramente engravidam, mas essas que engravidam logo abortam, logo tem diabetes, logo tem pré-eclâmpsia ou trabalho de parto prematuro, dentre outras complicações. Por quê? Porque nenhum anticoncepcional facilita mulher nenhuma a engravidar. Nenhum anticoncepcional trata de fato a resistência à insulina. Muito pelo contrário, anticoncepcional pode piorar a resistência à insulina. Então o médico ele tem que saber disso. Anticoncepcional provoca tratamento estético.
mas não trata a raiz do problema. Por um lado, pode melhorar a pele, por outro lado, pode complicar a vida da sua paciente. Ele tem que ficar atento em relação a isso. Olha quanta informação. Toda vez que eu venho aqui, eu trago um caso da minha família que parece que não é, mas é tudo real. E à medida que você falou aí a respeito da diabetes gestacional também, né? Muito séria. Carol também teve. A sua esposa também Ela teve, também, né? também teve. Ela teve pré-eclâmpsia, ela se internou com pré-eclâmpsia, num estágio bem avançado e com diabetes gestacional. E hoje, recentemente, ela foi diagnosticada com SOP, né? Então, eu acho que vale um recado muito importante aí para os maridos dessas mulheres, para essas mulheres também diretamente. Vocês que são casados, que estão buscando ter filhos, cuidem da saúde de quem vai receber esse bebezinho para que ele cresça e a gravidez seja extremamente saudável, né? Doutor Sérgio, vamos encerrar por aqui. Queremos agradecer você de estar aqui com a gente até agora, recebendo essas informações. Doutor Sérgio, sempre que vem é aula por cima de aula e a gente sempre fica muito grato aqui. A gente sai riquíssimo daqui de informações e a gente espera que você pegue, leve isso para sua casa, compartilhe com seus amigos, porque não tem como ser outra. Aqui o tratamento é sério e doutor Sérgio cuida das pacientes com muito amor e carinho, né, doutor Sérgio? Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço você, Renan. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, atender ao nosso pedido aqui, viu? Grande abraço, meu amigo. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Muito bem.